Olá, caros alunos, é um prazer estar aqui de volta com vocês nessa importante matéria de metodologia científica. Por que ela é importante? Porque ela nos dá orientações a respeito de como podemos nos preparar melhor para a vida de estudo, no sentido de leitura, escrita, análise, interpretação. Você precisa realmente tirar um tempo para se dedicar à leitura deste conteúdo, dessa disciplina e se ver na posição de aluno pesquisador, tá bom? Bem, essa matéria, ela prepara o coração do aluno para que ele possa entender que existe um modelo, um padrão para pesquisar, para ler, para estudar. Na nossa escola, na vida secular, no dia a dia, raramente a gente encontra um professor que nos ensinou isso. Então essa é a proposta dessa disciplina. Vamos ver aqui, ó, logo no começo dela, né? Você pode abrir a sua apostila aí, junto comigo. Vamos abrir no sumário. Tudo bem. Então vamos lá. Olha só, no capítulo 1 da matéria de metodologia científica, o título é Diretrizes para a Leitura. Nós começamos falando que a leitura para um curso de teologia é de suma importância. Por incrível que pareça, ainda aparecem uns abençoados aqui querendo diploma, sabe? Querendo fazer a matrícula e já pergunta quando vai chegar o diploma. Ele mal começou, irmão Josué. Já quero saber quando é que é o diploma que vai chegar a minha consagração. E aí, o que a gente vê também? Alunos que não têm o hábito de ler. Ele nunca leu a Bíblia, nunca leu uma página de um jornal, não tem um livro, um dicionário bíblico teológico, e aí depois quer sair pendurando na parede um diploma de bacharel em teologia. Então, essa matéria já é para trazer essa conscientização de que sem leitura não se faz um bom teólogo. Eu sei que livro é caro, mas hoje tem tanta coisa em PDF que a gente pode baixar, né? Ou a gente encontra em sebos. E a ideia é assim, toda vez que for convidado para dar uma palavra, toda vez que for convidado para dar um estudo bíblico, tenham pelo menos um dicionário, uma enciclopédia, um bom comentário bíblico, como eu gosto muito de usar o do Champlin. E por mais que seja 20 minutos de uma palavra, você vai ter que se dedicar pelo menos umas 2 horas para estudar, para trazer um pão, né, um alimento assim forte, e não uma mensagem como todo mundo falaria, sabe, irmão José? Aquela coisa rasa, como todo mundo falaria. Você não, você vai trazer mais conteúdo, mais peso. E para isso a leitura é primordial. A leitura também é primordial porque nós vamos trazer no curso de bacharel em teologia diversos temas. Ele vai abordar temas de filosofia, vai abordar a teologia, o pensamento da teologia moderna, contemporânea, a construção do pensamento teológico, desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então é preciso ter uma postura de leitura. Eu digo assim, estabelecer um dia da semana, silenciar a casa, ou se trancar no quarto e falar, não me interrompe, que agora eu vou tirar aqui uma horinha para estudar, para ler. Se você a leitura, tem gente que acha que é dom. Ah, não nasci com dom para ler. Leitura é hábito que se constrói. Então, se a gente coloca um alarmezinho no celular e fala, não, agora eu vou ler e deixa o celular desligado, porque ou coisa terrível é a notificação do celular, né, que chama a nossa atenção. Ah, deixa eu só ver essa mensagem. Quando você viu, já fechou o livro. E aí ele vai falar o seguinte, que a grande dificuldade dos alunos hoje é não interpretar bem um texto, é não interpretar nenhum exercício, uma pergunta que o professor faz. Ele pergunta de uma coisa, o aluno responde outra coisa. Aí ele vai dizer assim, existem vários tipos de leitura. Primeiro, a leitura global. Quando você pega um texto, primeiro contato com ele, você tem que fazer uma leitura geral dele. Aquela leitura que você não risca nada, só para você olhar para ele e falar assim, nossa, esse texto é fácil. Como o senhor acabou de falar aqui, nossa, essa apostila é difícil. Eu sei que o senhor fez uma leitura global. A segunda leitura que vai fazer do mesmo texto já é uma leitura que você vai começar a fazer anotações.
Que vou riscar tudo? Não vai riscar tudo. É um erro muito comum também a pessoa pegar lápis rosa, vermelho, verde, e sai riscando, poluindo tudo. E aí, sendo que grifar é para você olhar no texto aquela palavra grifada, já sei do que isso aqui está falando. Olhando a palavra grifada. Mas se um aluno sai poluindo o texto inteiro, não vai adiantar nada riscar tudo e não vai marcar nada. Você vai ter que ler tudo outra vez. Já viu pessoas que riscam a Bíblia toda? Chega, dói a vista, né? Então, a ideia de aprender a grifar também faz parte de uma leitura inteligente. Significa assim, que de cada parágrafo você selecionar 2, 3 palavras que sejam as mais importantes daquele trecho. E aí, neste capítulo, a gente aprende como sublinhar com inteligência, a fim de que o texto não fique poluído e fique destacado realmente o que é importante. Outro tipo de leitura, então a gente tem a leitura global, a leitura seletiva, que é a leitura que você vai selecionar só a parte que interessa para a sua pesquisa, né? Então, eu vou pesquisar a respeito da encarnação de Cristo. Você vai pegar de todo o livro, selecionar só a parte que fala sobre a encarnação. Isso é uma leitura seletiva, você não lê tudo, você lê só aquele capítulo específico. Tem leitura para descansar, tem leitura para relaxar, tem leitura de poesia, para se emocionar, e tem leitura para fins de estudo. A leitura do estudante não é a mesma leitura que faz uma pessoa que senta lá numa praça e fica lá tranquila. A leitura do estudante, ela é organizada, ela tem que ir marcando as páginas, tem que saber sublinhar. É importante também ter um caderno de anotações, sabe, irmão Josué? Por exemplo, se eu ler uma frase muito bonita, assim, nossa, essa frase aqui me marcou desse autor. Pega um caderno, copia a frase, anota também o nome do livro, e quando o senhor fala assim, puxa, vai ter um momento, alguma mensagem que o senhor vai querer relembrar aquela frase bonita que o senhor leu, aí você vai estar lá anotado no caderno. Você não vai ter que pesquisar no livro de novo. E a gente vai usar muitas frases marcantes nos nossos trabalhos da escola. Então, esse é um resumo do capítulo número 1 da apostila de metodologia científica. E realmente vocês estão dando um norte, está me melhorando, mesmo que eu estou começando agora, mas eu já estou sentindo que eu vou aprender alguma coisa com vocês. Amém, bastante. Só que eu não esperava que era logo de cara uma matéria que não tem Bíblia, que eu amo a Bíblia, entendeu? Então, mas essa matéria vai te ajudar pro resto do seu curso, né? Tá vendo a importância dela? Porque ela tem o objetivo de construir em nós um comportamento de estudante. Essa questão de anotar, o que a gente chama de citações, né? As frases de autores e citações. Esse hábito de anotar as citações já é um comportamento de um leitor. Eu, por exemplo, no meu computador, tenho uma pasta aqui chamada só citações. De tudo que eu tenho lido ao longo da minha vida, eu falei, meu, que frase linda, que coisa importante, deixa eu digitar. Digito, deixa eu salvo lá. Um dia, quando a minha memória precisar daquela frase, eu vou lá naquele documento e acho a citação e é tudo fácil. Por quê? Imagine que você vai passar pelo menos aí uns 2 anos e meio lendo coisas de teologia, vai ter muita citação para anotar, né? E também, você já vai trabalhar o teu coração pensando lá no trabalho do final do curso, porque todo aluno, quando tem para pegar o diploma de bacharel, ele tem que escrever um trabalho. E aí o senhor vai falar assim, vai pensar, poxa, o que eu mais gosto de ler? Teologia sistemática, teologia bíblica, história. Logo no início a gente viu, tem lá os 4 tipos de conhecimento, que o primeiro é o conhecimento científico, que é aquela coisa de que você tem que comprovar tudo o que fala. O conhecimento científico tem essa ideia, né? Então, quando o senhor for começar a escrever ou de evangelismo ou de algum outro tema, o senhor vai ter uma necessidade de pegar a opinião de autores, para que o senhor não fale sozinho e não escreva a partir do seu achismo, do seu ponto de vista, mas escreva a partir do que grandes autores e experientes já falaram a respeito desse tema. É por isso que a gente fala aqui do conhecimento científico no sentido de que tudo que falamos ou escrevemos tem que ter comprovação.
Tem que ter um bambambam, um autor, um leitor que confirma a sua fala. O outro tipo de conhecimento é o teológico, que está totalmente ligado à fé. Depois o popular, que é o conhecimento do senso comum, do povo, que é o que a gente já falou aqui, né? E por último, o conhecimento filosófico, que é por meio da filosofia que a gente vai compreender melhor a construção do raciocínio, da organização das ideias. Nós não nos tornaremos filósofos, mas nós entenderemos o fundamento, a forma com que é correto pensar e organizar os pensamentos. Então aqui é uma visão panorâmica do capítulo número 1, né? Aliás, da introdução. No capítulo número 1, nós vamos falar sobre as diretrizes da leitura. Como é importante ler, como é importante ter um comportamento de leitor. Aqui os tipos de leitura. Ler para quê? Modalidades da leitura, que é a leitura oral em voz alta, a leitura silenciosa, a leitura para lazer, a leitura para estudo, são tipos de leitura. Fases da leitura. Leitura informativa, que é para você ter uma informação nova. A pré-leitura. Isso aqui que é o interessante que eu queria falar. Primeiro a gente olha um texto, vai ministrar ou vai falar sobre algo, dá aquela leitura, visão geral, não anota nada. Já na segunda leitura você vai começar a anotar palavras que desconhece, começar a fazer pesquisa em dicionário, enciclopédia. Só então, numa terceira leitura, começar realmente a escrever sobre aquilo que precisa ser escrito. Depois, no capítulo 2, nós falamos sobre interpretação de texto. Ler e interpretar de fato o que está escrito, entender o sentido do texto. E aí vem um assunto aqui muito interessante, a leitura temática. Quando você faz 4 perguntas para o texto, qualquer texto que for, você vai perguntar para ele, nossa, de que trata esse texto? Aí você vai entender, esse texto fala de tal coisa. Qual é o problema desse texto? Todo texto, ele tem um problema. Ninguém escreve se não tem um problema para ser resolvido, né? E depois, como que o autor resolve esse texto? Todo texto tem um problema e o autor, o escritor, tem que apresentar uma solução. E ao apresentar uma solução, ele se baseia em quem? Ele está falando a partir de si mesmo, ele está falando a partir de uma inspiração divina, ou ele está usando outros autores para confirmar aquilo que ele está falando. É interessante a gente ter entendido essas 4 etapas aqui da leitura temática. Tudo bem até aqui? Tudo bem, mas você falando assim parece que é facinho, né? Facinho. Só análise temática, não sei o quê. Quer aí ver? Vai ajudar bastante. Vamos lá, escolhe aí na sua Bíblia algum texto qualquer. Pode ser dos evangelhos, qualquer texto. Vamos fazer esse exercício aqui da análise temática. Qualquer texto? Qualquer texto que o senhor queira da Bíblia. Pequeno, tá bom? Vamos pra lá. gente não se demorar muito nele. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Tá, vamos falar. Eu escolhi aqui Atos dos Apóstolos. Certo, qual capítulo? Pode ser o primeiro. Primeiro? Como ele é um capítulo grande, vamos fazer aqui uma seleção. Quais versículos? Pode ser do 1 ao 8, né? Começo. Tá bom. Introdução à sessão. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste.
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perfeito, perfeito. Ótimo. Foi uma boa escolha aqui de texto. A primeira pergunta que nós vamos fazer para entender esse texto aqui, e essa estratégia, ela funciona até para preparar a pregação, tá? Preparar sermão. Então eu vou ler esse trechinho e a gente já entra aqui no texto de Atos. O que é a análise temática? Após o esclarecimento das dúvidas de vocabulário, ou seja, a gente faz de conta que a gente já tinha lido e a gente anotou algumas palavras que não conhecíamos, mas pesquisamos no dicionário. Esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento de leitor é ir para a análise temática. O leitor passará numa segunda abordagem a etapa da compreensão da mensagem global do texto. A análise temática procura ouvir o autor. No caso aqui, o autor de Atos, né? Aprender sem intervir nele o conteúdo da sua mensagem. Praticamente trata-se de fazer ao texto uma série de perguntas cujas respostas vão fornecer o conteúdo desta mensagem. Primeira pergunta, né? Então, em primeiro lugar, busca-se saber do que fala o texto para saber o tema ou assunto da unidade. Vamos lá, primeira pergunta, de que fala o texto? Qual que é a sua opinião? É Lucas fazendo um relato para Teófilo. Acerca do quê? Da salvação ou de tudo que Jesus fez. E quando estava ainda em vida na terra. Tá, então em 8 versículos ele falou tudo o que Jesus fez? Não. Aí ele começa falando, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Tá, então eu tô falando não apenas do versículo 1, eu tô falando do 1 ao 8, que foi o trecho que a gente escolheu, né? Ele começa dizendo que ele está escrevendo a respeito das obras de Jesus. É uma das coisas que ele está mencionando aqui, né? Até o dia em que foi recebido ensino, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheras, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Ele está dizendo aqui de tudo que Jesus fez, depois ele apareceu vivo, num espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Então, depois de Jesus ter ressuscitado, ele apareceu por mais 40 dias. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Eles quem? Os apóstolos. Isso, os apóstolos. Mas que esperasse a promessa do Pai. Porque, na verdade, João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito. Aqueles, pois, que haviam se reunidos, perguntaram, é agora que o reino será restaurado? Ele falou, não interessa vocês saberem disso. Isso é coisa para Deus, para o Pai. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Pronto, vou perguntar de novo. Do versículo 1 ao 8, de que fala o texto? Fala da ascensão de Jesus. Na verdade, fala várias coisas, né? Fala que eles seriam batizados, que eles teriam que ficar em Jerusalém, que eles teriam que esperar o batismo no Espírito Santo, que, igual você falou aí, quando eles perguntaram, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele falou, não importa isso, o que importa é vocês ser batizados no Espírito Santo. Ó, já está aprendendo a resumir mais. A gente pode aqui trabalhar a nossa capacidade de resumir. Então, eu colocaria assim, do versículo 1 ao 8, Lucas está falando do momento em que ele está dizendo que estava escrevendo para Teófilo a respeito do momento quando Jesus apareceu vivo, e é a conversa que ele teve com os discípulos, com os apóstolos. Então é disso que está falando. O texto está falando da conversa que Jesus teve com os apóstolos. Sim ou não?
Sim, porém ele está falando para Teófilo, né? Isso, ele está falando para Teófilo da conversa que Jesus teve com os apóstolos. É disso que fala o Sim, texto. tá Resumidamente, certo. né? Resumidamente, é isso. Então, o texto fala de uma conversa entre Lucas e Teófilo a respeito do momento em que Jesus apareceu aos discípulos, da conversa que Jesus teve ali com os discípulos. Essa é a primeira pergunta que a gente já respondeu. Segunda pergunta que nós vamos fazer para o texto, aí a gente volta aqui para a nossa apostila. Você vê aqui que o texto está dizendo assim, ó, em primeiro lugar, busca-se saber do que fala o texto para saber o tema ou o assunto. Embora aparentemente simples de ser resolvida, essa questão ilude. Por quê? Por que ilude? Olha só o título da nossa Bíblia. Introdução à Ascensão de Jesus. Quem foi que colocou esse título aí, irmão Josué? Da sessão, Está escrito assim, Introdução à Ascensão de Jesus. Quem escreveu isso aí? introdução à sessão de Jesus. É as pessoas que produziram a Bíblia, né? Que interpretaram a Bíblia. As Não está no editoras. texto original. Isso mesmo. As editoras, As isso, as editoras. editoras. As editoras colocaram. Só que se a gente pegar do versículo 1 ao 3, não é só isso, fala de muitas outras coisas. Por isso que o nosso apostila está dizendo assim, que às vezes a gente pode se iludir se a gente ficar olhando só para o título. Nem sempre o título dá uma ideia fiel do tema. Às vezes apenas dá uma insinuada, mas outras vezes não tem nada a ver com o título. Segundo parágrafo da apostila, avançando um pouco mais na tentativa de aprender a mensagem do autor, nós vamos captar a problematização do tema. Lembra que eu falei que todo texto tem um problema? Inclusive, para pregar uma mensagem, você tem que ter um problema na sua cabeça. Eu quero falar desse problema. Porque não se pode falar coisa alguma a respeito de um tema se ele não se apresentar como um problema para quem está escrevendo sobre ele. É preciso saber o que provocou o autor. No caso também é preciso saber o que provocou o pregador. Alguma coisa está incomodando ele. E aí ele pensando nesse problema que ele vai trazer a mensagem para a igreja. É condição básica para se entender devidamente um texto, sobretudo se tratando de textos filosóficos. É que no caso da teologia e a filosofia, elas são muito próximas. Elas estão muito próximas. Pergunta-se então para o texto, ó, a segunda pergunta. Como o assunto está problematizado? Qual dificuldade tem que ser resolvida? Qual problema a ser solucionado? E aí, qual é, na sua opinião, o problema desse trecho de 1 a 8 de Atos? Lucas aqui, ele está colocando em pauta para Teófilo a ressurreição de Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, o terceiro dia ressuscitou, e porque ele procurou colocar em pauta, porque estava tendo muita falso ensino, né? Vamos dizer assim, as pessoas estavam falando o que queria sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, e Lucas ele tem esse cuidado de escrever para Teófilo, tentando explicar e provando através de anotações e daquilo que ele estudou, porque ele fala bem aqui no começo, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo, ou seja, como Lucas era um médico, né, um camarada estudado, ele fez o que ele achou que era interessante para passar para Teófilo, para que, em vez de ficar acreditando em tudo que os outros falam, tivesse uma linha de raciocínio. Eu acho que é isso. Sim, mas aí avançando mais, isso aí a respeito do livro inteiro que o senhor está falando. Mas entre o versículo 1 e 8, tem um problema específico. Ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Estamos tentando agora. Veja que a nossa análise temática, ela não é do livro de Atos por completo. Ela é do versículo 1 ao 8. Lembra na apostila que fala assim, delimitação de leitura? Lembra dessa expressão? O que é delimitar a leitura? É você selecionar um trechinho de todo o livro. Nossa análise aqui é só sobre o versículo 1 ao 8. Nós estamos delimitando.
Entre o versículo 1 ao 8, existia um problema ali entre os apóstolos. Eles queriam saber se era agora que Jesus iria restaurar Jerusalém. Esse era o problema. Qual o problema do texto? A dúvida dos apóstolos. Eles estavam cheios de dúvida. Sim ou não? Sim, estava cheio de dúvidas, sim. Inclusive sobre quando iria ser restaurado o reino de Israel, né? Que Jesus falou, por enquanto, não convém saber. Exatamente. Então, aqui, o versículo 3, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, aí está falando de como Jesus estava depois de 40 dias, estando com eles determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai. Porque na verdade João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito. Aqueles depois que se haviam reunido perguntaram, restaurará tu neste tempo? Então havia aqui tem um problema, porque Jesus falou para eles assim, fiquem aqui esperando, que vai chegar uma promessa que vai ser cumprida. Jesus estava falando do Espírito Santo, e eles estavam entendendo que era a restauração de Jerusalém. Eles não estavam na mesma sintonia. Entende? Entendi, verdade, você está certa. Eles não estavam na mesma sintonia. Então aqui a problemática do texto os discípulos não estavam entendendo o propósito. Não estavam entendendo o propósito de ficar em Jerusalém e esperar. É verdade, olhando com essa ótica, né? Olhando com essa ótica, você está certíssima. Realmente, eles estavam no mundo da lua. Isso aqui quando você lê o versículo uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, aí você vai se acostumando com aquele trechinho apenas. Que a nossa mente, irmão José, veja comigo, quando você não tem um perfil de estudar a Bíblia para estudar, você já quer pensar no livro completo, na obra completa de Jesus, você já quer ir lá no final, já falar do arrebatamento, falar da salvação. Só que nesse caso aqui, a gente escolheu 8 versículos e a gente vai ficar só neles. Num outro momento nós vamos avançar para as outras etapas, mais para frente. Né? E essa é a riqueza principalmente da palavra de Deus, que quanto mais você cutuca, mais sai coisas assim, né? É muito lindo. Então aqui, qual é o problema desse texto? Os discípulos não estavam entendendo o que eles receberiam ao ficarem em Jerusalém. Esse é o problema. E a pergunta que se faz agora em diante, quem responde a dúvida deles no versículo 6, que essa é a pergunta de número 3, qual é a solução do problema? Jesus, né, no versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Exatamente, se tu fosse traduzir para a linguagem de hoje, eu falaria assim, Jesus falando, não é da sua conta. Né? Então a resposta, a solução para o problema foi dada por Jesus. E aí Jesus então esclarece, ele explica, né? Aí no versículo 8, para fechar o nosso estudo desse texto, esse rápido estudo, o versículo 8 ele fala assim, vocês vão receber a virtude. E aí vocês vão ver as coisas maravilhosas que vocês vão receber. Jesus está explicando que o que eles estavam esperando não era agora. Eles iam receber outra coisa, diferente da que eles estavam esperando. Com isso, irmão Josué, irmão Paulo, a gente faz um resumo do que aconteceu do versículo 1 ao 8. Ai, que lindo! Eu vou ler as respostas para o senhor ter uma ideia. Lendo aqui o que nós conversamos. O texto fala de uma conversa que Jesus teve com os apóstolos depois de ressuscitar. Os apóstolos não estavam entendendo por que teriam que ficar em Jerusalém. Jesus disse que não pertencia a eles saber quando é que Jerusalém seria restaurado. E explicou que eles estavam ali para receber a virtude do Espírito Santo. Pronto, resumi. 8 versículos. O que achou desse exercício? Realmente eu não via dessa maneira, não. Pegar 8 versículos, já é igual você falou, li o livro. A gente sempre lê o livro e às vezes quer falar do livro. Quer pregar o livro todo. Exatamente. Ô, irmão Josué, só nesses 8 versículos que o senhor escolheu aqui, eu já me veio tanta coisa numa pregação, numa mensagem. Por exemplo,
se aqui fosse virar uma mensagem, né? Os discípulos não estavam entendendo por que tinha que ficar em Jerusalém. Muitas das vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus. A gente quer sempre uma resposta. A gente quer sempre uma explicação para tudo, uma condução, uma orientação. E muitas vezes a resposta de Jesus é: fica aí, espera. Fica aí, aguarda a promessa. Fica aí que você tem que confiar naquilo que eu propus para você. Apenas espera. E às vezes aquilo que a gente está esperando, por exemplo, os discípulos estavam esperando coisas terrenas. E Jesus estava falando de coisa espiritual, extraordinário. Olha a dimensão e a diferença, a distinção de onde está o nosso coração. O coração dos discípulos ainda não estava voltados para a obra que eles nem sabiam que estariam prontos para exercer. Mas Jesus, que tudo sabe, que tudo vê, já tinha um plano maior para eles. Depois que receberam a virtude do Espírito Santo, mudou-se o foco, mudou o coração. Eita glória! Vamos começar a trazer uma mensagem aqui nesse versículo. Que benção! Muito bom. A Bíblia é muito linda, né? Bom, É verdade. eu vou parar por aqui pra gente não... Que Deus abençoe, espero que tenha sido bênção para vocês. E vamos continuar nessa força. Não tenha medo de metodologia. Amém. Foi muito bom. Obrigado, Deus abençoe. E até a próxima. Até. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor.